Sobe para mim o exemplo 3 na tela, por favor. De boa? Está na tela já o exemplo 3? Então, meu exemplo 3, ele diz que um corpo de massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Ele pede para determinar o módulo da intensidade da força. Então, é para determinar o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, nós temos uma massa que é igual a 5 kg. Eu tenho também uma velocidade que é igual a 40 metros por segundo. E ele quer determinar o módulo da força. Então, qual é o módulo da força que vai ser aplicado? Vamos deixar em módulo. Então, ele quer o módulo da força para parar esse camarada. Então, para ele ter uma velocidade final igual a 0. Porque eu quero parar esse camarada em um intervalo de tempo igual a 20 segundos. Está comigo aqui já? Então, bora lá, gente. Dando um conferes aqui de novo, então, nas informações, eu tenho um corpo de massa 5 kg, velocidade 40 metros por segundo. Ele quer o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, eu quero parar esse camarada aqui em 20 segundinhos. Então, primeira coisa, gente, lembrar da formulazinha da aceleração. Tá bom? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, varia a velocidade de acordo com o tempo. Tá bom? Então, meu módulozinho aqui da aceleração. Qual vai ser a variação da velocidade? Gente, uma variação aqui na física, nós chamamos de um final menos um inicial. E o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, qual vai ser a minha variação de velocidade? Bom, se eu quero parar esse carro que está em movimento, a velocidade final dele tem que ser 0. Porque ele quer parar, quer cessar o movimento. Então, a velocidade final é 0. Menos a velocidade inicial. E já está no sistema internacional, hein? Sistema internacional de medida é metro por segundo, a aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, menos 40 metros por segundo, dividido pela variação do tempo. Certo? Em quanto tempo eu quero parar esse cara aqui? Em 20 segundos. Então, sobre 20 segundos. Então, a minha aceleração nesse caso, o meu A aqui resultante, ele vai ser menos 40 metros por segundo. Cuidado, 0 menos 40 é menos 40 e não 40, sobre 20 segundinhos. Então, eu vou ter uma aceleração aqui de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Fala, pô, né, tá de sacanagem, aceleração negativa, cara, como assim? A ideia não é parar o movimento, a ideia é parar o movimento. Ele diz que tem que ser contrário, não diz? Sim, diz que tem que ser contrário. Então, nesse caso, o sinal de negativo está me mostrando que eu estou desacelerando esse camarada. Eu estou desacelerando ele na taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, eu estou desacelerando. Esse negativo aparece aqui. Quando ele pede o módulo da força resultante, é porque esse sinal de menos não vai importar no final das contas, porque ele quer o valor em módulo, ok? Mas, nessa fórmula, sai o menos, está dizendo que ele está parando esse movimento, está reduzindo a velocidade dele. Então, eu tenho aqui a força resultante da minha segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Então, como ele quer o módulo da força resultante, eu vou aplicar o seguinte, que o módulo da força resultante é igual a massa, que é 5 kg, vezes o meu módulo da aceleração. E o módulo da aceleração, nesse caso, é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha força resultante aqui, a força que deve ser aplicada nesse veículo, para que ele pare nesse tempo, tem que ser igual a 10 kg vezes metro por segundo ao quadrado. E 10 kg vezes metro por segundo ao quadrado é igual a 10 newtons. Então, eu tenho que aplicar uma força de 10 newtons para que ele consiga parar esse movimento, parar essa velocidade, certo? Cessar ela, chegar a 0 no tempo de 20 segundos. Tranquilo, gente? Meu exemplo 3 está de boa. Vamos apagar o meu segundo lado das conclusões, que eu quero trazer o exemplo 4 na tela para a gente.
Exemplo 4 tá ok já? Tá de boa, gente. Vamos dando um conferes aí, enquanto eu vou apagando o quadrinho pra gente. Vamos lá. No meu exemplo 4, um automóvel com massa de 1.200 quilos tem uma velocidade de 72 km por hora, quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada sobre os freios vale quanto? Bom, então agora eu tenho basicamente a mesma situação. Vamos listar aqui, pode voltar comigo aqui. No meu exemplo 4. No nosso exemplo 4. Tá aqui. Certo? Então tem uma massa de 1.200 quilos, um pouquinho maior que o meu objeto de 5 quilos. Velocidade, 72 km por hora. Os freios são acionados, então eu vou parar isso daqui. Então essa é a velocidade inicial, a velocidade final tem que ser igual a 0 também. Uma desaceleração constante num intervalo de tempo igual a 10 segundos. Ele quer saber a força aplicada sobre os freios, nesse movimento aí. Então, bora lá, gente. O que eu tenho aqui? Primeiro, um sistema que está fora da unidade padrão, certo? Ele não está no meu sistema internacional de medidas. Então, para eu transformar isso daqui para metros por segundo, a gente faz o clássico, divide por 3,6. E as coisas são feitas para darem certo, porque isso daqui vai me dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, cuidado, gente. Eu sei que no primeiro momento, quando a gente olha e fala, esse era 40 metros por segundo, esse é 72 km por hora, então esse que é 72 tem uma velocidade maior. Ele não tem uma velocidade maior, certo? Eu tenho que comparar as mesmas unidades. Mecanismo de solução. Mecanismo de solução é o mesmo, gente. A aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. ΔV é quem? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo ΔT. Velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo, dividido pela variação do tempo, que é igual a 10 segundos. Então aqui eu vou ter uma aceleração, ou uma desaceleração nesse caso, tá bom? De menos 2 metros por segundo ao quadrado, de novo. Tá bom? De novo, eu tenho meu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então ele está desacelerando aí nesse movimento. Como eu quero saber o módulo da força resultante, vai ser igual a massa vezes o módulo da minha aceleração. Então a força resultante é igual a massa, que corresponde a 1.200 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso vai totalizar 2.400 newton. Certo? Fecho meus 2.400 newtons. Cara, basicamente a segunda lei de Newton associada a uma aceleração que eu tenho aqui para a gente trabalhar.